Cada quadradinho desses é uma linguagem de programação. Olha o tanto. É muita linguagem, não é verdade? Imagina se a gente tiver que aprender todas essas linguagens. Exatas 8.945 linguagens. Atualmente, existem 8.945 linguagens de programação diferentes, e esse número cresce continuamente. Vou mostrar um gráfico para vocês terem uma ideia do tanto de linguagens que existe. Há linguagens que nós nem mesmo temos ideia de que existem. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar esse gráfico. Olha, gente, esse daqui é o gráfico das linguagens atuais de programação. Aqui, olha o emaranhado de linguagens. Cada quadradinho desses aqui, eu vou ampliar para vocês poderem ver. Cada quadradinho desses é uma linguagem de programação. Olha o tanto. É muita linguagem, não é verdade? Imagina se a gente tiver que aprender todas essas linguagens. Exatas 8.945 linguagens. Mas é muito comum surgir essa questão entre os programadores. Como se manter atualizado diante de tantas linguagens? Como aprender todas? A resposta mais simples para isso é: você não precisa saber todas e nem deve, mas preciso te dar uma resposta mais completa sobre isso. Então, primeiramente, vamos entender como as linguagens surgem. Vou passar para o Júlio agora para ele falar com você sobre isso. Então, vamos lá. Uma linguagem surge pela necessidade de resolver um problema que outra linguagem não conseguiu resolver. Quando seus autores projetaram suas linguagens, eles fizeram escolhas conscientes e fizeram por uma ampla variedade de razões, tantas razões que o fizeram criar uma linguagem de programação que atendesse às suas necessidades. Quantas vezes estamos desenvolvendo e deparamos com alguma limitação da linguagem? O problema, muitas vezes, é que depois que as linguagens são implementadas e já estão em uso, elas ganham vida própria. Elas não podem ser alteradas durante o uso, porque os desenvolvedores já criaram seus programas com aquela linguagem. As falhas de design vêm à tona com o uso e são corrigidas pela lacuna da linguagem. Como resultado dessas ocorrências, surgem novas linguagens, que podem se originar de uma ou mais outras linguagens. A cada novo conceito de linguagem desenvolvido, ele vem com o contexto de outras linguagens. Às vezes, existe uma forte semelhança familiar. Por exemplo, a tendência do pessoal de front-end ir para o Node.js, para o desenvolvimento back-end, é justamente o carregamento do contexto do JavaScript, do desenvolvimento do Node. Você sabia que existe uma árvore genealógica das linguagens de programação? Daí a herança forte de uma determinada linguagem em relação a outra. Tudo depende da linguagem pai. Isso também pesa na hora de seguir a trilha de uma linguagem. Você pode ir para uma linguagem com sintaxe semelhante, por exemplo. De Java para C#, a migração fica tranquila. Mas quando se fala em PHP, que para quem vem de Java ou C#, né, pode ser ter um pouco de dificuldade, visto que PHP vem de uma outra linha genealógica. Para ficar mais claro essa questão de árvore genealógica das linguagens, vou mostrar uma imagem aqui. Então, nós temos aqui, né, ela é mais ou menos parecida com aquela que a Helena acabou de mostrar, porém, ela vai mostrar justamente a sequência, né?
Vamos pegar uma linguagem conhecida nossa, como estamos sempre falando aqui mais do Python, então vou pegar ele aqui, percebe aqui que eu tenho os tempos aqui, né, 1990, 95, e quando eu paro aqui, ó, é grande esse arquivo também, ó. A infinidade de linguagens está aqui. Então, eu peguei aqui 90, então nós vamos pegar o início aqui do Python, está aqui, e aí você percebe que ele veio de outras linguagens. Então, ele é filho aqui do módulo 3, de 1988, né? Ele é dessa linguagem ABC, de 1987, né? E aqui ele é dessa ISO-C também, de 1990, né? A partir dele, ele também influenciou outras linguagens, como eu tenho aqui, ó, o Ruby, de 1993, ele com outras linguagens, influenciado aqui por outras linguagens, né? Foi criado o Ruby. E por aí vai, né? Nessa época aqui de 1990, eu tenho Visual Basic, né? São as linguagens aqui que a gente mais conhece. Um pouquinho mais para frente aqui tem PHP, o Java está aqui, ó. O Java veio de outras linguagens também, ó. Então foi influenciado, né? Então, só para exemplificar mais aqui ainda, nós vamos ver como que a semelhança, né? Como que uma linguagem carrega a semelhança de outra. Quando eu venho aqui na sintaxe do Python, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar um if aqui mesmo, né? A sintaxe dele é assim, né? Se if x for menor do que 0, aí eu tenho aqui 2 pontos, x é igual a 0, né? Se não, se x é igual a 0, e por aí vai. Tem muitas linguagens que usam a chave, né? Por exemplo, JavaScript, Java, C#, mas como o Python veio aqui dessas linguagens da módulo 3, eu peguei 2 exemplos aqui, né? Da módulo 3 e da ABC, percebe que ele vai carregar uma grande semelhança, né? Quando eu venho aqui na ABC, por exemplo, olha para você ver que quem já desenvolve em Python, já viu sobre a linguagem Python, vai entender até melhor do que eu estou dizendo aqui. Mas percebe, lá, quando a gente viu lá sobre o if, ele tem os 2 pontos no final aqui, né? Aí ele fala for line in document, né? For word in speech line. Então, isso aqui é bem parecido com a sintaxe do Python. Então, houve uma evolução dessa linguagem ABC para o Python. Quando eu vou da módulo 3, analisando a módulo 3 aqui também, percebe que ele não tem chave, né? Ele não carrega, ele não é parecido com o JavaScript, com o PHP, com C#, por exemplo, né? O Python seguiu a tendência, né, dessa linguagem aqui. Então, percebe aqui que para o desenvolvimento do Python, seguiu-se módulo 3, né, que o módulo 3 veio de outras também, né? A das primeiras aqui, ó, que foi uma das primeiras? Fortran, 1954. E aí foi ocorrendo a evolução, né? Até o fim aqui, eu tenho aqui no final, né? Você pode perceber que algumas a gente está acostumado a ver aí atualmente, passou por tantas aí, algumas sobreviveram aí o tempo e estão até hoje, aí, por exemplo, Python, Swift, Java, C#, o ECMAScript aqui, ele está ramificando aí, né? Tem o JavaScript, tem o Node.js, que foi feito aí baseado no JavaScript também, Ruby, PHP, né? Então, são poucas linguagens aqui mais utilizadas atualmente, ok? Então, são muitas linguagens aqui e cada uma foi evoluindo à medida do tempo. Apesar dessa grande e variada quantidade, existe um grupo muito pequeno dessas linguagens que são realmente utilizadas. Se você analisar os requisitos das vagas de programador, a variação das linguagens não é muito grande.
Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que você não precisa se desesperar com o grande número de linguagens que existe, pois você não precisará saber nem 1% delas. Porque cerca de 1% delas são realmente utilizadas. E mesmo as que não são realmente utilizadas, você não precisa se aprofundar em todas elas. É preferível saber bem, com profundidade, menos coisa do que saber todas superficialmente. Sugiro você ter foco ao escolher as suas linguagens. Estude apenas as realmente obrigatórias para trabalhar na área que você escolheu. É importante ter foco. Mesmo porque nenhuma empresa vai trabalhar com dezenas de linguagens. Normalmente, elas escolhem algumas para trabalhar. Uma observação que eu queria deixar aqui é sobre experimentar linguagens novas. Sempre há linguagem hype do momento, né? Um exemplo disso foi o Deno, né? Que bombou nas mídias sociais em maio de 2020. Agora, em 2021, praticamente não ouvimos falar mais nada do Deno. Então, é mais prudente você esperar a nova linguagem amadurecer no mercado antes de considerar se aprofundar nela. Claro que você pode experimentar a nova linguagem, mas sugiro experimentar em alguma coisa bem simples e pequena e que seja uma coisa pessoal sua. Bom, agora que entendemos que você pode ficar tranquilo em relação ao monte de linguagens existentes, vou passar aqui para a Helena para ela conversar com vocês sobre uma situação muito comum sobre as linguagens de programação. Bom, outro ponto que eu queria falar aqui é quando temos a seguinte situação. Você se aprofundou em uma linguagem, PHP, por exemplo, que era a linguagem que a empresa que você trabalha usa, mas a empresa resolveu, por algum motivo, migrar todos os seus sistemas para Python, por exemplo. E você nunca programou em Python antes. Uma situação parecida com essa seria: você programa em PHP e recebe uma proposta muito boa em uma empresa para trabalhar com Python. Como você lida com esse tipo de situação? O que eu vou falar agora pode parecer óbvio, mas vejo muitos programadores pecando nisso. E o que eu vou dizer aqui serve para tudo no que diz respeito a aprender uma linguagem de programação. A resposta é simples. Foque nos fundamentos, na lógica de programação, pois assim você terá muito mais facilidade em aprender uma nova linguagem e as situações que acabei de relatar não serão um problema para você. Vou dar aqui alguns exemplos bem simples, mas que te ajudarão a entender o que eu estou falando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Esse aqui, vou aumentar aqui um pouco. Isso aqui é um pseudocódigo, né? Esse pseudocódigo é muito utilizado principalmente na faculdade para poder ensinar lógica, algoritmos, etc, né? O pseudocódigo é utilizado para você estruturar a sua lógica independente da linguagem de programação que você for utilizar. E a vantagem de você estruturar a sua solução logicamente tem várias, né, vantagens, né? Mas eu quero pontuar principalmente duas vantagens. Uma é que se você entende e modela a sua solução em cima da lógica, em cima da solução algorítmica e não de uma linguagem em si, se você precisar de escrever ou reescrever o código em outra linguagem ou escrever numa linguagem que você não está tão acostumado, você vai ter mais facilidade. E outra questão é que quando você foca nessa lógica, fica mais fácil você tomar a decisão de qual é a melhor linguagem ou a melhor tecnologia para aquela solução. Então, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre esse primeiro ponto que eu falei, que é sobre a facilidade de você
escrever o seu sistema em uma linguagem que você ainda não conhece ou conhece muito pouco. Então, se você tem que migrar o sistema para outra linguagem, quando o seu foco é na lógica, né? Então, eu vou passar alguns exemplos aqui para você, né? Aqui, primeiramente, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui nesse pseudocódigo, né? Aqui é bem simples, um exemplo bem simples, mas didaticamente ele ajuda a entender melhor onde que eu quero chegar, né? Então, aqui basicamente eu tenho uma linha aqui onde que eu estou declarando 3 variáveis, né? A, B e resultado, sendo que A eu já inicializei com 2, B inicializei com 3 e resultado inicializei com 0. Depois eu estou atribuindo à variável resultado a soma de A e B. E por fim, eu estou escrevendo na tela qual o valor que a variável resultado recebeu. Então, com base nisso, isso aqui, o meu problema basicamente é como eu exibo na tela a soma de 2 números. Esse é o meu problema. Então, eu modelei aqui a minha solução com base na lógica, não em uma linguagem específica. Aí agora, eu quero, por exemplo, escrever em PHP isso daqui. Como que eu faço para escrever em PHP? Se eu foco na linguagem, mais na estrutura, na lógica, as coisas ficam bem mais fáceis. E com um pouco de estudo, eu consigo montar meus códigos com outras linguagens que eu não sei ainda. Vamos tentar escrever, então, agora esse código em PHP. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui o navegador para a gente fazer umas pesquisas. A primeira coisa aqui que eu vou precisar é declarar 3 variáveis, certo? Só que eu não sei como que declara variável em PHP, mas eu sei que eu tenho que declarar a variável. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, PHP declarar variáveis. Aí eu venho aqui na documentação. Aí, se eu passar aqui rapidamente, eu posso entender que PHP não se utiliza de tipagem, né? Eu não tenho que declarar igual aqui no pseudocódigo. Eu declarei que todas essas variáveis são do tipo inteiro, né? Em PHP, eu estou vendo aqui que eu não preciso dessa tipagem, eu não preciso de colocar qual é o tipo da variável, e eu uso esse cifrão aqui na frente do nome da variável. E aí eu igualo o valor da variável e coloco ponto e vírgula. Então, vamos fazer isso, né? Eu vou abrir aqui um editor de código online do PHP, só para a gente fazer essa demonstração. Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada A, igual, acho que é 3, 2, igual a 2, ponto e vírgula. Depois B, igual a 3, depois resultado igual a 0. Certo. Declarei minhas variáveis. Aí eu olho aqui no pseudocódigo qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Eu vejo que agora eu tenho que efetivamente fazer a soma, né? E atribuir o resultado dessa soma à variável resultado. Normalmente, as operações matemáticas, em praticamente todas as linguagens, elas são igual à matemática mesmo. Então, praticamente, assim, 90%, 99% dos casos que você for trabalhar é igual no estudo da matemática. Então, nós vamos colocar aqui resultado igual a mais B. E depois, qual que é a última coisa que nós temos que fazer? Nós temos que exibir
o valor da variável resultado depois que ela recebeu a soma, né, de A e B. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu jogar aqui PHP, por exemplo, exibir, vamos ver se trouxe aqui alguma coisa aqui para a gente. Aí, se eu ver que esse eco aqui parece ser interessante, né? Porque ele exibe uma string. Só que eu não quero exibir uma string, eu quero exibir, no caso, um valor inteiro. Será que esse eco vai servir para mim? Aí, se eu continuar vindo aqui, aí eu vejo que o eco, ele também serve para exibir variáveis também. E outros tipos, não é só para string. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, eco, resultado. Vamos rodar aqui para ver se deu certo. Então, aqui rodou e exibiu o valor 5, que era o que a gente estava esperando. Então, mesmo sem saber exatamente como que é a sintaxe de PHP, quando eu me apoio na lógica aqui do que eu tenho que fazer, fica muito mais fácil eu escrever o meu código, né? Esse foi um exemplo assim bem simplista, mas para comprovar meu ponto, a gente vai fazer também esse exemplo em outra linguagem, né? Porque o que acontece? Quando você estrutura a solução do seu problema de forma lógica, algorítmica, sem se preocupar com a linguagem em si, aí você vai pesquisando a sintaxe da linguagem e rapidinho você já consegue programar em outra linguagem. Você vai se familiarizando com a outra sintaxe. O importante a se observar aqui é que todas as linguagens seguem a mesma estrutura lógica. Então, se a base da sua solução é a estrutura lógica e não uma linguagem específica, fica fácil fazer a migração. Vamos ver aqui outro exemplo agora com o Python. Vou fechar aqui. Novamente, a gente volta aqui na nossa solução algorítmica, né? Eu preciso declarar 3 variáveis. Então, vamos ver aqui. Python, declaração de variáveis. Vamos ver esse daqui, por exemplo. Aí, por isso aqui, o que eu consigo perceber aqui? Que o Python, assim como o PHP, você não precisa de declarar as variáveis, mas o Python não precisa daquele símbolo de cifrão e nem usa o ponto e vírgula no final da instrução. É só eu separar linha a linha. Então, vou aqui no editor online de Python, vamos declarar as variáveis. A igual a 2, B igual a 3, resultado. Nossa. Próximo passo é eu fazer a soma efetivamente e atribuir o resultado à variável resultado, né? Como eu falei, essa parte matemática praticamente é igual à matemática mesmo em todas as linguagens. Então, eu posso colocar resultado igual a mais B. Depois, por último, o que eu tenho que fazer? Exibir esse resultado. Então, se eu vier aqui, Python, saída de dados, por exemplo. Vamos ver esse aqui. A Isa aqui está falando sobre entrada e saída, e eu vejo aqui que o input é utilizado para poder receber os dados, fazer a entrada dos dados nos sistemas. E eu vejo aqui que o print é usado para saída de dados. Então, vamos usar o print.
Print resultado. Vamos executar aqui. Aí vocês podem ver que exibiu o 5, que é a solução, é o resultado que a gente esperava aqui desse algoritmo aqui mesmo, dessa solução, né? Então, vocês puderam ver que um exemplo bem simples, se a gente se apoia na lógica, na solução algorítmica, independente da linguagem, fica bem fácil a gente ir para uma linguagem ou para outra, já que todas as linguagens se apoiam na mesma estrutura lógica. Todas as linguagens usam essa sequência, essa parte toda da lógica de programação mesmo, né? Então, foque na solução algorítmica do problema e não na linguagem, pois isso pode te facilitar muito a vida. O último ponto que eu queria colocar aqui para vocês é sobre o seguinte cenário. Você domina mais de uma linguagem de programação e tem um projeto para fazer ou um problema a ser solucionado. Então, qual linguagem escolher? Vou passar a palavra agora para o Júlio, para ele passar para vocês algumas ideias em relação a isso. Então, como escolher uma linguagem para o seu projeto? Claro, se isso for permitido, né, você escolher uma linguagem. Se você está fazendo um projeto pessoal ou se a empresa te dá liberdade para escolher. Na minha humilde opinião, lide da mesma maneira que os autores das linguagens lidam. Eles criam uma nova linguagem quando não conseguem resolver um problema na sua linguagem usual. Não estou dizendo aqui que seja uma dificuldade normal de implementação de um algoritmo, mas uma limitação da linguagem mesmo. O grande segredo que sempre bato na tecla é foque no problema. A linguagem é apenas uma ferramenta que te ajuda a resolver o problema. Na lida do dia a dia, se você precisa bater um prego na parede, não adianta você pegar um alicate e ficar batendo lá, né? Você precisa de um martelo. Ele é a ferramenta certa para esse problema. Faça o mesmo com a programação. Muitas vezes, diante de um problema, a solução é ter uma base forte de lógica. Ela vai te ajudar melhor do que a linguagem que está no topo da lista TIOP. Esse TIOP aqui é uma lista, né, que muita gente recorre a ela para saber qual que é a linguagem que está no topo, né, a linguagem do momento aqui. Aqui, por exemplo, se você entrar no site tiop.com, aí você tem aqui, por exemplo, a tendência de 2020, né, Java ficou em primeiro lugar, aqui 2021, C está em primeiro lugar aqui, né? Então, tem essas tendências aqui. Eu tenho também o site do Stack Overflow, que vai mostrar aqui, né, as linguagens mais amadas. Aqui você pode ver que Rust é uma das linguagens que foi mais amada. Mas quando você vai ver aqui, né, se ela é procurada, ela não está sendo procurada, por exemplo, o mercado, né? Não tem tanto mercado para ela ainda. As pessoas amam porque todo mundo fica louco, né, com a hype do momento aí todo mundo quer saber que linguagem é essa que eu quero descobrir e tal. Claro, se você já tem uma base, você pode ir tranquilamente. Mas se você não tem uma base, é importante solidificar uma linguagem primeiro, para depois você partir para essas outras linguagens, né? Então, é totalmente diferente aqui de ser uma linguagem que é amada, né? E uma linguagem que realmente está na alta, que é procurada no mercado, né? Tem até uma tendência aqui de uso no mercado. Olha aqui, Rust está aqui em cima, né? Você vai até achar bons salários para ela, né? Rust, Go, Ruby, né? As outras estão aqui embaixo, está nessa faixa salarial aqui, né? Ah, então eu vou para essa aqui. Não adianta você ir para essa aqui diretamente, porque se você, de repente, agora eu estou saindo dessa, eu vou voltar para uma de cá, então
Essas linguagens, geralmente, Rust, por exemplo, você precisa de começar por uma linguagem mais simples, né? Então, se você está começando, é melhor pegar um Python, né? Pode pegar um JavaScript, né? E depois você partir para essa. Depende do que, como eu já disse, depende do que você vai trabalhar também, o que você vai fazer. Por exemplo, tem uma linguagem aqui que está entre o topo de salário aqui, Bash, Shell, PowerShell, seria uma linguagem voltada para servidor. Aí, se você vai para o desenvolvimento web, então você tem que analisar, né? Existem vários fatores, inclusive eu vou detalhar aqui mais, existem vários fatores para você escolher uma linguagem. Então, para quem não sabe, né, dessa lista que eu acabei de mostrar, ela traz as tendências das linguagens de programação. Já passei por um problema em que o que eu precisava resolver, que levaria várias linhas de código no Python, por exemplo, e veja que ele é uma das linguagens que tem um código mais enxuto em relação às outras linguagens de programação. Mas uma simples linha de código em PowerShell resolveu o problema. Então, é por isso que eu sempre afirmo, né? Foque no problema. Dependendo da solução, por que não gravar uma máquina no Excel e adaptá-la para solucionar um problema corriqueiro? A solução está bem diante das suas mãos. Linguagem de programação X não resolve todos os problemas. Tenha uma caixa de ferramentas disponível para cada situação. Mas, novamente, reitero, se você está começando, comece pelo simples. Quer se manter atualizado? O nome já diz tudo, atualizar. Então, você precisa saber muito bem uma linguagem para se aventurar pela outra. E se você ainda está começando e não sabe ainda nenhuma linguagem, qual escolher para começar? Para quem está começando, foque numa linguagem de fácil aprendizado. Tente aprender de ponta a ponta. Depois você pensa em migrar. Mas antes disso, vai uma pergunta. Qual tipo de problema você costuma resolver? Está aprendendo sozinho? Você está na faculdade? Você desenvolve games? Software desktop? Você vai desenvolver para a web? Vejo muito mais discussão em relação à linguagem do que em relação ao problema a ser resolvido. Em nosso caso, o foco é desenvolvimento web. Então, foque na linguagem de desenvolvimento web. Ok? Tenho diversas linguagens para isso. Java, C Sharp, PHP, Node e Python. Qual escolher dessas aí? Para validar minha resposta, vou exemplificar essa difícil escolha, que com um pouco de discussão e análise se chega facilmente a um denominador comum. Você pode fazer um funil nessa análise. É um projeto pessoal que você está desenvolvendo? Use uma linguagem que seja de fácil aprendizado, que possua uma boa documentação e que tenha uma comunidade forte, como a Helena acabou de mostrar ali, né? Você tenha lá a lógica do que você quer fazer, aí você tem, né, a documentação, você vai na documentação, fica fácil, né? Se você está iniciando, você tem a documentação, vai lá na documentação e você consegue resolver o seu problema, né? Pretende candidatar a uma vaga de trabalho? Escolha as empresas que você quer candidatar à vaga, veja com qual linguagem elas trabalham e foque nela. E o que eu faço com as novas linguagens que surgem? Depois que já estiver seguro com a linguagem, analise os pontos fortes e fracos dessa nova linguagem. A sintaxe confortável para você, ela resolve algum problema que a sua linguagem atual não resolve? Para quem está começando e não quer instalar nada no computador, mas apenas aprender, JavaScript é muito recomendado, pois você testa no seu próprio navegador da internet. Sua sintaxe não é das mais fáceis de aprender, mas sua popularidade é gigantesca, principalmente com o crescimento do front-end. Em 2010, com a chegada do Node.js para trabalhar no back-end da aplicação, né, JavaScript ficou mais forte ainda. PHP também é uma das guerreiras da década de 90. Né? A gente viu ele ali no gráfico, né? Ela surgiu na década de 90. Ela começou para trabalhar no servidor web, certamente uma das mais populares.
ela é a linguagem entre os top 200 sites. Ela aparece, né, nos top 200. Porque ela é muito utilizada no WordPress, né? O WordPress é um recurso para criação de blog, você pode criar site, ele é todo desenvolvido em PHP. Né? Se você trabalha em uma pequena empresa, como uma agência de publicidade, onde o pessoal monta site, né? Vai criar toda a identidade visual da empresa e aí eles pedem para fazer um site também, o pessoal vai utilizar com o WordPress. Você consegue fazer um site rápido, então eles vão pedir PHP, né? Então, nessas pequenas agências, ainda se utiliza o PHP. Tem empresa grande que usa também, mas o uso mais frequente justamente por causa do uso, né, forte do PHP no WordPress. O Java também, né, que é uma das últimas grandes linguagens de programação, isso quer dizer, uma das linguagens que são usadas em diferentes aspectos, em diferentes ambientes, está tanto no servidor web, quanto no servidor para usar com mensageria, quanto no celular, e recentemente surge até um sistema operacional desenvolvido com ele, que é o Android. Né? Tem também o Python, está crescendo, voltando com tudo, depois de um tempo, ele agora está entre uma das linguagens mais utilizadas, né? Alguns top 5, top 100, mas agora, sei lá, de 3 anos para cá, teve um crescimento vertiginoso, né? E muito em função do aumento da popularidade de técnicas como Machine Learning, Data Science, que usam muito Python, e as quais têm muitas bibliotecas e muitas ferramentas feitas em Python para programar seus algoritmos de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina. Mas há também um grande uso para o web, principalmente junto com o Django e o Flask. Né? Django e Flask são 2 frameworks que permitem você utilizar o Python, né, para criação de sistemas para o web, criação de sites, ok? Temos também C#, né? Assim como o Java também é uma linguagem muito utilizada. Um dos motivos da sua utilização é o suporte da Microsoft. Então, grandes empresas, como bancos, dão preferência a ela devido ao medo de projetos open source e que pode contar com o apoio da Microsoft. A grande atenção que se deve ter está no fato de que, quando se fala em linguagens de programação, o que está na tendência é o que você vai encontrar mais empregos, né? Mas, ultimamente, tem se falado muito em Rust, em Go, mas não necessariamente existem mercados prontos para recebê-lo, ao menos que seja uma startup. Em grandes empresas, geralmente, elas já possuem seus sistemas com mais de 5 anos e que usam linguagens mais consolidadas. Né? Geralmente, você vai encontrar aí Java, vai encontrar C#, né? Se seu objetivo é o mercado de trabalho, então isso é importante de se observar. Né? Você pode até aprender essas tendências, né? Mas pegue o mais simples dela, porque se você está visando o mercado de trabalho, né, você não vai encontrar o uso delas ainda, igual eu disse, só se for uma startup. Estamos falando até aqui de desenvolvimento web. E uma das linguagens que eu recomendo é o Python. Mas imagina que, além de uma plataforma web, o cliente também quer uma aplicação desktop, utilizando recursos locais da sua máquina. O Python talvez não seria tão interessante, visto que ele não possui ferramentas nativas para geração de executável, por exemplo. Você, então, partiria para o Java ou C#, né, que o atenderia perfeitamente. Então, falar sobre novas linguagens sempre gerará grandes discussões, mas a resposta em si é simples, basta focar no problema a ser resolvido. Lembrando que, para além das linguagens de programação, existe a lógica de programação, e é ela que deve estar enraizada em você.